Olá, meus amigos e minhas amigas, queridos alunos e alunas. Eu sou o professor Júnior Melo e quero desejar boas-vindas a todos vocês ao canal aqui no YouTube da Escola Sérgio Frei José Ademir de Almeida. O objetivo dessa videoaula é dar sequência ao processo de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio 2020. Eu sou professor de História, atendo na área de Ciências Humanas, na Escola Sérgio, e a área de Ciências Humanas terá sua prova aplicada dia 17 de janeiro. Por falar nisso, você já tem fixado aí quais são as datas das provas do Enem? Vamos lá, reforçar então. Dia 17 de janeiro de 2021, nós teremos Linguagens e Códigos, Redação, Ciências Humanas. E no dia 24 de janeiro, o segundo dia de aplicação, Ciências da Natureza e Matemática. Lá no site do INEP, você tem a oportunidade de ficar acompanhando o calendário das principais datas do Enem, como também sugestão de muitos conteúdos para intensificar esse processo de preparação, tá bem? Antes de iniciarmos a resolução de algumas questões, eu quero te repassar orientações que são importantíssimas em relação à prova do Enem. O primeiro ponto é que a prova do Enem não é um exame factual, pragmático. O que é que eu quero dizer com isso? Esqueça aquele decoreba, aquela visão clássica que você tem da história e das demais disciplinas da área de ciências humanas, como filosofia, geografia, sociologia. O Enem, ele exige uma visão mais ampliada em relação à prova, uma visão de mundo mais ampliada. Então, se você está se preparando para o Enem, levando em conta decorebas ou aquela visão mais clássica da história, não é muito por esse caminho que a prova do Enem costuma ser aplicada, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero que você anote, destaque é linguagem da prova. O Enem traz enunciados, independente da questão, mas sobretudo nas questões de ciências humanas, traz enunciados que nos dão uma série de opções para reflexão e de pistas para a resolução da questão, como daqui a pouquinho você vai observar comigo aqui. Você tem que ficar muito atento à leitura do enunciado da questão, porque lá você pode se perder e também acabar marcando um item incorreto, né, dessa questão. Depois, é possível que você encontre palavras que você não ouviu falar. Daí a necessidade de todos os dias, para corrigir essa deficiência, ampliar o seu nível de leitura. Não tem outro caminho. É melhorar o seu vocabulário. Livro didático, revista, jornal, tira um tempinho para ver os noticiários, né, para ver as últimas informações, porque, gente, as atualidades, elas são muito importantes em se tratando de Enem, tá? Em se tratando de provas da área de ciências humanas, é muito importante que você esteja conectado, antenado. Sai um pouquinho aí das redes sociais, tem muita informação boa também lá no Facebook e no Instagram, mas conecta com outras plataformas que são importantes para melhorar esse teu processo de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, primeiro ponto, a linguagem da prova, que exige boa interpretação, exige leitura, palavras novas para você inserir no seu vocabulário. Isso vai te ajudar até com a redação também, tá? Mas aí é assunto para o Carlos Valnício. Um outro ponto importante é a questão da divisão da prova do ano passado. No Enem de 2019, foi mais ou menos assim: 10 questões de história, 10 de filosofia, 11 de geografia, 14 de sociologia. Você não vai encontrar na prova do Enem essa divisão clássica. História, geografia, não, é tudo misturado. Então, você tem que ter essa percepção inicial de que a prova é aplicada por área, a área de ciências humanas. Eu sei que você já sabe dessa realidade, mas é sempre importante no processo de preparação a gente ter essa noção, tá? Muitas questões são interdisciplinares, é uma questão de sociologia que tem uma proximidade muito grande com a história, é uma questão de geografia que caberia também dentro da história, ou vice-versa. Então é importante que você intensifique os processos aí de preparação, sobretudo de leitura, tá bom? Bom, um outro ponto interessante em relação ao Enem do ano passado é que conteúdos clássicos que todos nós esperávamos que fossem cair não vieram no corpo lá no escopo do Enem. Por exemplo, ditadura militar, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Era Vargas. Esses pontos a gente aguardava que estivessem lá, mas não estiveram presentes.
Em contrapartida, tivemos ali conteúdos como, por exemplo, a valorização das minorias, questões ligadas aos quilombolas e por aí vai. Vamos lá, então, resolver algumas questões do Enem, vamos praticar. Essa questão ela é importante porque ela traz um enunciado longo e logo depois os itens para que possamos marcar a necessidade de fazermos uma boa leitura e de entendermos o que o enunciado quer dizer para nós. Eu deixei até essa frase, essa expressão em destaque e daqui a pouquinho eu explico por quê. Vamos à leitura. Tratava-se agora de construir e construir um ritmo novo. Para tanto, era necessário convocar todas as forças vivas da nação. Todos os homens que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro, pudessem erguer, num tempo novo, um novo tempo. E a grande convocação que conclamava o povo para a gigantesca tarefa, começaram a chegar de todos os cantos da imensa pátria os trabalhadores, os homens simples e quietos, com pés de raiz, rostos de couro e mãos de pedra, e que no calcanho, em carro de boi, em lombo de burro, em paus de arara, por todas as formas possíveis e imagináveis, em sua mudez, cheia de esperança, muitas vezes deixando para trás mulheres e filhos, aguardar suas promessas de melhores dias. Foram chegando de tantos povoados, tantas cidades, cujos nomes pareciam cantar saudades aos seus ouvidos, dentro dos antigos ritmos da imensa pátria. Terra de sol, terra de luz, Brasil, Brasil, Brasil. Um enunciado bonito, né? Tem até uma certa poesia aí nesse texto. E a pergunta: no texto, a narrativa produzida sobre a construção de Brasília articula os elementos políticos e socioeconômicos indicados, respectivamente, em. Eu vou repetir a leitura aqui para que você compreenda bem o que essa questão quer. No texto, a narrativa produzida sobre a construção de Brasília articula que elementos políticos e socioeconômicos que estão indicados aqui abaixo. A. Apelo simbólico e migração interregional. B. Organização sindical e expansão do capital. C. Segurança territorial e estabilidade financeira. D. Consenso partidário e modernização rodoviária. E E. Perspectiva democrática e eficácia dos transportes. É importante que a gente comece a retomar o enunciado e anotar algumas palavras que são chave, né? Essa questão ela trata sobre a construção de Brasília. A construção de Brasília não foi simplesmente uma atitude, digamos que arquitetônica, não é apenas um feito da arquitetura. Pelo contrário, né? Brasília é, acima de tudo, uma construção política. Em Brasília é que seria construído, a partir da capital, um momento novo, né? Um tempo novo, de novas ideias que pudessem inspirar confiança, que pudessem inspirar um novo tempo político também para o país. A era de Juscelino Kubitschek traz para nós essa reflexão. Então, a construção de Brasília, ela deveria ser o símbolo da modernização, o símbolo da construção, da integração das regiões brasileiras. A região norte e nordeste foi a que mais migrou para Brasília, né, em busca realmente dessa mão de obra, da força do trabalho e das vagas de emprego que se abriram. E a construção de Brasília, ela é o ponto central do plano de metas, o famoso plano de metas do JK, do Juscelino Kubitschek. Então, diante dessas pistas de reflexão que eu apresentei para você, qual item seria o mais indicado? O item A, não é, gente? Apelo simbólico e migração interregional. Onde está a simbologia aí? Olha aí, um tempo novo, um novo tempo. Migração interregional, exatamente porque atraiu muita gente, sobretudo das regiões norte e nordeste, né? E fez de Brasília um novo centro que promoveu uma nova vida sociocultural, a migração de milhares de pessoas para Brasília. Então, é uma questão muito interessante. Olha como o enunciado tem uma relação muito profunda com
com os itens para que possamos escolher. Por que não poderia ser a organização sindical? Porque não fala, né? Não fala em nenhum momento que os trabalhadores estavam ali. Naquele momento, o texto não diz isso. Sendo pressionados ao ponto de se organizarem em torno de uma força sindical, uma força de trabalho, não tem isso, né? Segurança territorial, estabilidade financeira, é uma questão que a gente poderia ficar refletindo, mas logo a gente conseguiria eliminar por conta do apelo simbólico que o item A traz para a gente. E assim as questões D e questão E, que afasta da gente qualquer tipo de proximidade com o que diz o enunciado, tá bom? A gente fica por aqui com essa primeira questão, mas você tem a oportunidade de acompanhar logo na sequência outros vídeos aqui no nosso canal, no YouTube da Escola Sérgio Frei José Ademir de Almeida. A gente vai continuar resolvendo algumas questões com você, já intensificando esse processo de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio.